Irmãos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui falando novamente a vocês. Encerrando essa série de estudos sobre finanças, nós vamos tratar hoje sobre considerar as nossas finanças à luz da palavra de Deus. É o que geralmente nós não fazemos. As nossas decisões, muitas vezes, elas são tomadas em cima daquilo que nós aprendemos. E aprendemos, muitas vezes, fora do âmbito da palavra de Deus. Então nós vamos errar. Porque nós erramos não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Daí reside todo o nosso erro. Não basear naquilo que é a vontade do Senhor. E só ela é boa, agradável e perfeita, e só ela é aquilo que nós precisamos. Eu quero iniciar falando sobre 5 razões porque nossas finanças são desorganizadas. Antes, trago uma boa notícia para todos. Há solução para todos. Não importa se você não deve, não importa se você deve pouco ou deve muito, há solução. Isso que eu tenho visto a ação do Senhor na vida das pessoas. Solução. Agora, há muita gente que não quer a solução do Senhor. Aí não tem solução. Como eu disse no primeiro dia, se quando nós ouvimos a palavra, nós dizemos assim, isso não vai funcionar comigo, pode ter certeza que não vai funcionar comigo. Esse médico parece que não é bom. Esse não vai dar certo. Então, há solução. E a solução vem do trono da graça de uma maneira prática. Deus é um Deus prático, deixou na palavra esses mais de 2.000 versículos para que a gente ande segundo a sua vontade. E andar segundo a vontade do Pai é a melhor coisa para nós. Em todas as áreas que nós podemos pensar, irmãos. Eu quero começar com um exemplo. Lloyd era uma senhora de 60 anos. E um dia ela me procurou. Ela tinha restrições a falar com ela, era de outra igreja. E ela tinha muito medo de falar com os pastores da igreja, e lá naquela igreja tem um ministério de finanças. Mas ela não tinha liberdade, porque a dívida, ela faz com que a gente tenha vergonha. Vergonha de nos expor. Bem, aí ela falou da situação dela, e eu disse para ela, falou, olha, vamos começar a trabalhar. E comecei a tratar os textos bíblicos sobre finanças, e depois de 5 anos, as finanças dela estavam sanadas, equilibradas. Mas eu estou contando esse testemunho da Lloyd, porque ela me chamou a atenção, foi a primeira pessoa que falou sobre isto. Ela em lágrimas me disse o seguinte, eu não posso aceitar o que Deus está fazendo para mim. Eu falei, o que Deus está fazendo com você, minha irmã? Eu sou dizimista. Mesmo com pouco dinheiro, nunca deixei de dar o dízimo e oferta. E eu não posso aceitar que Deus está me deixando desse jeito. Lembre-se que nós falamos no primeiro dia, toda murmuração é contra Deus. Quando você murmura da sua esposa, você está murmurando contra Deus, que não foi suficiente dar uma esposa conforme a sua vontade. E a sua vontade é deturpada como a minha. Quando você, esposa, reclama do seu marido, você está reclamando de Deus. Quando nós reclamamos dos filhos, isso é texto bíblico. Quando o povo estava no deserto lá, eles reclamavam. A reclamação, diz assim o texto, era contra Deus, levada através de Moisés. Eu falei, querida, Deus não está fazendo isso com você. Eu digo para você, Deus não está fazendo isso com você. Você é que está fazendo isso com você. Se você está fora da vontade de Deus em finanças, você vai colher os frutos.
Albert Einstein disse o seguinte, ninguém que continua fazendo as coisas do mesmo jeito vai ter um fruto diferente do que sempre teve. Se nós andamos errados em finanças, nós vamos colher os mesmos frutos. E os frutos de finanças fora da palavra de Deus geralmente são o quê? Angústia, desilusão. Hoje um irmão que vai contar o testemunho dele aqui, ele sonhava ter uma moto daquelas grandes, enormes, ele não tem 1,85 m, então a moto deixava ele com 1,65 m de altura mais ou menos, e ele comprou, porque Deus ama tanto a gente, que Ele permite que muitas coisas egoístas aconteçam. Para quê? Para mostrar o seu amor. Porque lá no deserto Ele permitiu, Ele concedeu o desejo que eles queriam, de dizer que o pão era vil, e mandou carne para eles, e aquilo era amargo na boca deles. E como é amargo o fruto de um desejo, de uma concupiscência desordenada, colhemos o fruto. Porque Deus ama tanto que Ele tem que permitir. Não é como os pais de hoje em dia que cercam os filhos de tal maneira, eles não frustram os filhos, criam um monte de Nutella, sensíveis a qualquer coisa, indispostos a ouvir uma correção. Mas o pai não. O pai sabe como nós somos, e ele precisa nos tratar. O tratamento dele é com amor. Bem, depois de 5 anos, como eu tinha prometido a Lloyd, fui lá no emprego dela e levei uma tubaína e um bolo para a gente comer, para louvar o Senhor. E foi uma coisa interessante, ela tinha várias dívidas, e pela primeira vez o Senhor me instruiu que ela fizesse mais uma dívida. A vida sem dívida vai fazer mais uma dívida, porque aquilo foi a estratégia do Senhor para ela não ter dívida nenhuma mais, porque no ganho que ela tinha da aposentadoria, se ela fizesse mais um empréstimo consignado, porque tem um limite, ela não poderia fazer mais nenhum, então ela fez um, e ela pagou todas as outras dívidas dela, então ela ficou ilhada por aquilo, e nesse interim Deus tratou o coração dela, e ela pôde louvar o Senhor. 65 anos, então irmãos, há esperança. Tem irmãos aqui com 30, 25, há esperança, irmãos, no Senhor. Primeira razão, gasta por desejo e não por necessidade. Desejo acima de necessidade, acima do que nós precisamos. Olha que texto tremendo, que está falando sobre pastores que usam as pessoas para seus desejos. Fazendo uma análise homilética do texto, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Entre vós. Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, dos vossos desejos, que nos vossos membros guerreiam, como nós tratamos de manhã? Forma-se um desejo que parece um vulcão, é incontrolável. Você parece que se você não tiver aquilo, você não vai ser feliz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis. Eu falei, Senhor, como pedis e não recebeis? A gente recebe tanta coisa. Porque nunca está satisfeito. Pedis e não recebeis, porque sempre está vendo o copo meio cheio, meio vazio. Aquela senhora, nossa vizinha, nós esperamos 13 anos para o nosso IP florescer, as meninas eram pequenas, pegavam na folhinha do IP, foi crescendo, crescendo. Nas primeiras floradas, nós estávamos lá fora olhando aquele IP, coisa mais linda, né? E a vizinha saiu lá fora e falou assim, o que vocês estão olhando aí? Falou assim, essa beleza do Senhor. Falou assim, mas faz tanta folha, né? Que o vento tocava a folha para a porta dela. Ela só olha a folha, ela não consegue ver a beleza do IP. Fica 2, 3 dias só, depois o chão fica branco. Coisas do Pai. Pedis para gastar em vossos deleites. Vai dar no que, irmãos? Vai dar frustração. E vai trazer consigo uma pessoa indesejável, que é o credor. A herança demora, talvez nunca venha, mas o credor, ele sempre aparece, nas horas mais inoportunas. Segunda questão, que nossas finanças podem estar desestruturadas. Vive de aparência e tem inveja dos outros.
Um grande pregador dizia o seguinte: ouvi confissão de pecados dos mais absurdos no meu ministério. Nunca ouvi uma pessoa dizer que era invejosa. E naturalmente nós somos invejosos. Nós invejamos, invejamos e invejamos. O sistema, que é um sistema capitalista, irmãos, como é que esse sistema chama mesmo? É um sistema capitalista. Ele vive muita inveja. As vitrines são brilhantes, coloridas. A árvore era boa, era agradável. Trouxe no bojo o pecado. Inveja, inveja. O furor é cruel. Enraivecido. Quando a pessoa está enfurecida, ela não para. E a ira é impetuosa. A ira, a raiva. Eu tenho uma raiva daquela pessoa. Eu quero vê-la morta. E quando morreu, então, falou assim: que pena que já morreu. E muitas pessoas carregam o defunto nas costas durante anos, por causa da ira, da raiva, da mágoa. Mas o texto diz: mas quem poderá enfrentar a inveja? Ela é sorrateira. Como diria Marcos Salles, usando a sua proverbial fala, ela é subreptícia, ela é insidiosa, Holmes. Ela entra na nossa vida e quer tomar conta, para que nós nunca estejamos contentes. Como aplacar a inveja? Hoje, nós temos digital influencer, personal, style, nós temos youtubers, nós temos blogueiras, que todo mundo quer ser. Misericórdia. E isso consome um grande tempo da gente, querendo ser como não somos, projetando-se em pessoas inatingíveis. Inveja. Inveja do carro do outro, inveja da casa do outro, inveja da esposa do outro, inveja da grama do outro. Misericórdia. Uma vida triste, uma vida solitária. E como eu disse antes, é um pecado muito difícil de ser admitido. Inveja de pessoas que ganham mais que você. Uma pesquisa americana informou que o que mais deixa o funcionário arrasado é saber que o outro ganha mais que ele. E o outro ganha $1 a mais que ele. Lembra dos nossos filhos? Eu, quando pequeno, nós tínhamos no final de semana, era rush. Nós tínhamos um Guaraná Londrina para cada um tomar, feito pelos irmãos Balan. E quando chegava o Guaraná, ou eu e meu irmão media o Guaraná para ver qual que tinha mais. O dele tem mais. Inveja. Olho gordo. E tem um texto que fala do olho gordo, né? Fala, a Bíblia fala sobre isso. Inveja. Inveja. Invejando uns aos outros. Descontente com tudo. E onde está o Pai de misericórdia, aquele que nós louvamos aqui? A terceira questão pode ser, você que está vindo desde o começo já está cansado de ouvir isso, né? Gasta mais do que ganha. Gastar mais do que ganha. Se um dia, espero que não aconteça nunca, a nossa represa aqui de Itaipu, ela vir a romper. O rompimento de Itaipu vai começar com uma gota de água. Se os técnicos não virem que uma gota de água
escorreu por aquela parede enorme, atrás dela vem outra gota. Quando nós gastamos mais do que nós ganhamos, pode começar com R$1, atrás daquele R$1 vem muitos reais. Tenho visto pessoas que elas gastam cerca de 20% a mais do que elas ganham, 30%, 40% mais do que elas ganham. E a coisa fica insustentável. Se você gasta mais, você gasta 10% a mais do que você ganha, num salário de R$5.000, é um absurdo. No decorrer de alguns meses você não tem salário mais. Gastar mais do que ganha se torna uma opressão. E a satisfação de gastar mais do que ganha não é sanada, não é resolvida. Porque o buraco é sem fundo. A G1:6 diz assim: recebeis o dinheiro em saco furado. Saco furado, porque a boca de entrada ela é pequena, mas a boca de saída é grande. Principalmente quando você tem um marido gastador. Um marido despreparado, que só pensa em gastar. O texto em Isaías 55:2, parte A diz assim, porque alguns ouvindo alguns textos falam assim, mas tinha na Bíblia isto? Essas novas traduções mudam tudo, né? Essa é velha tradução. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Gastar em coisas que não são necessidades, que não trarão satisfação, mas sim angústia e o velho credor atrás. Eu quero contar uma história de Áquila. Áquila é meu amigo de muito tempo. Ele frequentou um curso de 12 semanas, é um suplício, né? 12 semanas seguidas você ouvindo os textos da palavra de Deus. Para quem está sendo tratado é uma libertação maravilhosa, e as pessoas não deixavam de ir. A despeito de chegar em casa quase apanhada a mulher, querer mudar as coisas no braço. E tudo é pela graça, viu, irmãos? Ninguém vai conseguir mudar a situação financeira botando regra em casa. Até essa semana vi um texto bem interessante, dizendo assim, você quer criar um mentiroso, mete regra nele. Quer criar um filho mentiroso, trata ele com bastante rigidez, porque aí ele vai se tornar um hipócrita, porque ele não consegue entrar no padrão do pai e da mãe, então ele vira mentiroso. Mas Áquila veio conversar comigo e disse assim, eu descobri quando fui fazer as contas, lembra de hoje de manhã, fazer contas, ver qual o tamanho do buraco, né, que a sua esposa te meteu, que o teu esposo te meteu, e ele viu que ele tinha 50 cheques devolvidos, irmãos, 50 cheques devolvidos, era um campeão, né, aquele, vai dando cheque, ou a criança fala assim, não tem dinheiro, dá um cheque, né, e ele cresceu como criança, dando cheque, até que Deus deu um checkmate nele, na partida de xadrez. E ele foi economizando, imagina o processo, né? Foi economizando e foi pagando, porque lembre-se aquilo que nós falamos de manhã, você precisa pagar a sua dívida. E não fale para o credor, o Senhor proverá, não. O Senhor vai prover para você pagar a sua dívida. Eu estou falando como se você estivesse dívida, leve em conta que vocês estão aprendendo para pregar para alguém que deve, tá bem? Vamos levar isso aí para ninguém se ofender com isso tudo, tá? Mas Áquila foi pagando as dívidas dele, e na época ele devia ainda R$3.500. E olha o que Áquila fez. Ele chegou para o contador da empresa dele e falou assim, olha, se o patrão me der a conta, quanto eu vou receber? Vocês imaginam quanto ele tinha para receber? Já é um tempinho atrás, né? Quem tem estrada tem história, e contra história até bem antiga, né? Que são 27 anos que eu estou na escola de aprender a viver para a glória de Deus na área de finanças, né? Não tem ninguém professor nisso e ninguém formado nisso, não, né? Paulo, cada vez que ele
se aproximava, que Deus o aproximava, que é sempre Deus que nos aproxima, eu não me aproximo de Deus, né? Ele via que ele era cada vez pior, porque a graça mostra isso, o quanto nós somos e quanto Deus é gracioso. Mas o contador disse para ele assim: Áquila, você tem R$3.500. E ele falou com o patrão: olha patrão, eu tenho uma proposta para você, você me dá conta, que eu preciso acertar uma conta. E eu estou me lembrando que era uma conta na prefeitura, né? E ele pediu a conta, e pagou as últimas contas dele. E Áquila me ensinou uma coisa bem interessante. Ele era um irmão que trabalhava numa multinacional. E quando ele saiu da multinacional, ele não conseguia nem um emprego bom mais. E ele me disse que o seguinte, que ele descobriu depois que as empresas faziam uma checagem lá para ver como é que era a vida da pessoa. E viram que ele estava seprocado, serasado, desgraçado. Não sei se tem essa fonte de informação. E ele não era contratado por nenhuma empresa. E quando ele quitou os débitos, ele ligou para uma pessoa, amiga dele, que trabalhava numa empresa que tinha lá os dados, e falou assim: veja se o meu nome está limpo. Aí ele foi ver, o nome dele estava limpo. O escrito da dívida tinha sido pago. E pouco tempo depois, ele foi contratado por uma grande empresa. E ele estava feliz da vida. Só que Deus mandou um sapo do brejo. E ele foi contar para ele o que ele estava fazendo, o que ele tinha ouvido naqueles dias, né? Naquelas 12 semanas. E os sapos do brejo, que são importantes também, porque a gente olha para o Senhor quando vem uma profecia dessa, direto do brejo, do lodo, do fundo do poço. E esse sapo diz para ele assim: isso não vai funcionar. Onde se viu? Não existe. Esse negócio de Bíblia e finanças é para quem tem dinheiro. Tipo assim, você é um Zé Ruela, não vai acontecer com você. Olha que palavra de ânimo. E família tem muito isso, né? Família tem umas palavras de ânimo maravilhosas. Por isso que nós temos que ir para o Senhor, meus irmãos. Finanças ou qualquer outro assunto, filho drogado, ou homem gastador ou preguiçoso, é ir para o Senhor, porque agora você já assumiu a bagaça mesmo, vai até o fim com isso aí. E Deus fez aquele milagre na vida de Áquila, e ele vive descansado. De vez em quando eu encontro, e ele me fala, oh, que beleza, né? Mas irmãos, beleza é a graça do Senhor. Somos amados do Senhor, por isso nós somos tratados. Os filhos demoram a entender que muitos nãos que nós falamos a eles é porque nós os amamos. Mas eles crescem, viu, irmãos? Eles crescem, viu, Marco? Eles crescem. E com o tempo, e hoje eles deixam de ser adolescentes com uns 30 anos, e eles vão reconhecer isso, né? Porque nós fazemos com que eles sejam eternos adolescentes. Nós fazemos isso. Outro dia, lá no Ministério Jovem, eu sou conhecido lá como riso, Isaac, porque é um riso de Deus trazer uma pessoa de quase 70 anos para cuidar de jovens. Eu, num dia de desespero numa reunião, ouvindo uma série de coisas, de absurdos, e clamando misericórdia, disse assim: nós fizemos isso com vocês. Nós cuidamos tantos que vocês viraram isto. Incapazes de ouvir um não. Incapazes de atender a qualquer autoridade. Essa geração é uma geração que não quer ouvir, insensível a qualquer ordenança e hierarquia. Mas existe graça. Vamos esperar no Senhor. Agora existem algumas coisas que podem acontecer, como aquele irmão
que disse assim: oh, graças a Deus eu não entrei naquele financiamento, porque se eu tivesse entrado agora eu estava em situação muito difícil, porque eu perdi meu emprego. Olha o livramento que Deus nos dá, quando a sua mão é estendida, e sempre está estendida, né, para aquele que quer ouvir a palavra e viver para a glória de Deus. Cantamos, queremos viver para a glória de Deus, e o Pai está levando isso em curso, levando a sério o nosso cântico. Essa semana, umas semanas atrás, um irmão me passou um texto que eu achei maravilhoso, eu não sabia que tinha na Bíblia. Ele diz assim: quero cumprir os votos do meu dias de angústia. Que quando estamos angustiados, nós prometemos várias coisas ao Senhor. Então, Senhor, dá-me graça de cumprir os votos do dia da minha angústia, o dia que eu estou atribulado, por seja lá o que for, ou por dívidas. Aqui nós tiramos aí, sem ninguém saber, um pequeno foto da reunião do ministério aqui da igreja. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma do indolente padecerá fome. Indolente, sabe o que é indolente? Ele é indolente. Ele é assim: tudo bem, depois eu faço. O patrão fala assim: olha, isso aqui precisa fazer e tal. Tá bom. Porque eu descobri, ouvindo desculpas, em mais de 40 anos de funcionário, ele, depois que inventou, não deu tempo, resolve-se tudo, afinal tenho muita coisa para fazer. Quando eu conversar com um funcionário, eu falo assim: ó, eu sei que você tem resposta para tudo que eu vou falar, você tem resposta para tudo, mas você precisa prestar atenção, as suas respostas não resolvem o problema que você criou. Por sinal, funcionário é mestre na arte de chegar atrasado e no caminho já vem pensando o que vai dizer, né? Mas depois de 1.500 desculpas, começa a acabar as desculpas e começam a ser as mesmas de sempre, né? Um dia, Paulo começou a trabalhar conosco e eu notei que ele era muito esperto. O empregado esperto é o olho dele, o lugar dele é na rua, certo? E eu falei: Paulo, você me parece um camarada muito esperto. Eu quero dizer para você, ele tinha na época 25 anos. Antes de você nascer, tinha caras mais espertos que você tentando dar o nó. E muitos conseguiram. E você está tentando de novo. Você vai para a rua, se você continuar a ser esperto desse jeito. Ele trabalhou mais uns meses conosco só. Nós queremos ser espertos no nosso trabalho. Queremos tudo aquilo que a lei nos manda, mas muitas vezes não queremos as obrigações pertinentes à função que nós temos. Preguiça. A alma do preguiçoso vai padecer fome, porque o preguiçoso também nunca, não que ele não vai ter dinheiro para comer, mas ele vai estar sempre necessitando. A alma farta pisa o favo de mel, diz a palavra. A alma farta, ela menospreza aquilo que ela tem, e a murmuração é grande. Irmãs, até agora eu vergastei as costas dos homens, mas eu quero dizer para vocês com muito carinho: se há um ministério que a mulher é hábil, é a murmuração. É necessário misericórdia. Eu vejo mulheres exigindo tanto dos maridos, exigindo, e os camaradas estão fazendo muita coisa, e tem uns que não fazem quase nada também, que são os relapsos. Mas eu vejo muitos maridos se matando no trabalho, e as mulheres, a exigência cada vez maior, e nunca está bom. Nunca está bom. O autor disse assim: ó felicidade, nunca pomos onde estamos e nunca estamos onde a pomos. Quando eu penso nisso, eu penso naquelas corridas de cachorro,
que o coelho é automático. E por mais que ele corra, o coelho sempre está na frente dele. E a satisfação nunca está conosco. E a vida se torna uma coisa bem difícil. Tenho encontrado pessoas que querem separação, porque não suporta mais mulheres murmurentas. Mulheres, o texto diz, posso errar alguma coisa e trocar, mas está na Bíblia, é melhor morar no canto de um eirado do que uma mulher rixosa. Misericórdia. E vocês, mulheres, Deus concedeu a vocês uma missão tão maravilhosa, de sair da costela de Adão e ser ajudadora idônea. E ajudadora não é de frente, não é de lado, é de frente. Deus colocou em vocês uma força maravilhosa. Eu já parei faz muito tempo e uma mulher continua trabalhando. Vocês têm uma força maravilhosa. Usem essa força que Deus deu a vocês para a glória dele. Louvem ao Senhor pelo seu marido. Enxergue seus maridos como o Senhor pode fazer. E vocês, maridos, façam o mesmo com a mulher de vocês. Para que vocês vivam a união de vocês num lar feliz. Para que os filhos de vocês... Um grande motivo de lésbicas é que filhas não querem casar para não ter o mesmo que tem nas suas casas. E aí casam com mulher. Isso é estatística. Agora que bonito ver uma filha dizer assim: eu quero me casar como um homem como meu pai. Eles têm defeitos, mas um homem que ama minha esposa. E se você quer criar uma filha sadia sexualmente, ame sua esposa, meu querido. Você vai ver que você vai ter uma filha para a glória dele e vai ser formado filhos, casais para a glória dele. Bem, a quinta coisa são 5. Melhor de trabalhar em pontos que quando chega no quinto, que é o quinto, é o último mesmo, mas tem mais um depois que é a prorrogação. Já que há toda essa série de coisas acontecendo de desarranjos em finanças, o que vai acontecer? Você vai desaguar no quê? Se acumular de dívidas. Aí o camarada fez as contas e caiu para trás, de tanta dívida que tinha. Essa foto aí. Aí vem um texto, como sempre tem um texto. Aqui, Deus estava lançando, amigo Holmes, Deus estava lançando sobre Babilônia esta palavra, que ela derribou as nações, e o fim dela seria triste. Mas podemos pensar isso em termos financeiros também. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Sabe o que não é seu, meu irmão? É quando você paga a primeira prestação daquela moto que você queria, daquele carro. Aquilo não é seu. Determinado irmão chegou para o pastor e disse assim: olha, pastor, o que Deus me abençoou. Aí ele falou assim: como que você pagou isso? Falei: paguei a primeira prestação. Ele disse assim: mas isso não é seu, meu irmão. Você tem ainda quase 5 anos para pagar isto. Ele falou: não, pastor, olha aqui, é meu sim, aqui o documento está no meu nome. Eu falei assim: irmão, lê do engano. Você pagou talvez uma porta, ou algumas porcas que tem no carro, o resto é do sistema ainda. Deixe de pagar, você vai ver como ele é violento. E o texto diz assim: vai tirar a tua cama debaixo de você. Até quando, diz a palavra? Até quando? Até quando nós vamos ouvir os textos bíblicos e fazer o que a gente quer em finanças e na criação de filhos, e cuidado com a mulher e cuidado com o esposo? Ai daquele que se carrega a si mesmo de dívidas ou penhores, diz outra tradução. Se carrega a si mesmo de dívida, você se carrega de dívidas. E o sistema capitalista, ele quer que você viva como cauda, não como cabeça. Ele vende alegria e entrega desilusão. Esse irmão que vai testemunhar sobre a moto depois, ele está morrendo de medo ali de vir para frente. Irmão, você não vai vir para frente não. Eu brinquei com ele que ele viria dar o testemunho. Ele diz assim: logo depois do primeiro mês, aquele sonho acumulado se tornou numa tragédia, num pesadelo.
Aquele irmão me disse assim que eles chegaram para orar em família e Deus mandou uma Brasília para ele. Isso antes da Brasília amarela, da música. Então a Brasília tinha um certo valor e os meninos pequenos foram orar e ficaram orando, e eles estavam felizes que Deus ia mandar. E o pai falou: Deus vai mandar um carro para nós. E Deus mandou uma Brasília. Aí aquele menino falou assim: ô pai, mas que Deusinho miserávelzinho, né? Mandou uma brasilinha para nós, pai. Ele falou: filho, isso é o que Deus tem dado para nós. Quando veio o primeiro imposto, ele chamou o filho e falou: filho, se fosse um carro desses mais novos aí, a gente não tinha dinheiro nem para pagar o imposto. Em tudo dai graças. Irmão, se você não der graça pelo carro que você tem hoje, você não vai dar graça para ter o carro do irmão que tem o carro mais bonito aqui dessa igreja, que é não vou falar. Eu nem sei também, irmão, estou brincando, né? Já se encolheram no banco. Nós não vamos ser felizes, irmãos. Nunca vamos ser felizes. Baseado nossa felicidade em bens, naquilo que nós temos. Misericórdia. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, ou os teus credores, na outra tradução. E a mordida é grande e é doída. Aí quer entrar em ação contra a pessoa, porque o sistema é assim, ele é injusto. Como eu disse, aquela pessoa anos morando naquele imóvel, sem pagar nada, sem pagar em juízo, dizendo que aquilo era a bênção de Deus. Esquecendo que existe um texto em Romanos, que eu tive a oportunidade de vir aqui quando foi tratado sobre o livro de Romanos. Ou ignoras tu que a benignidade de Deus é para nos conceder o arrependimento? Nos levar ao arrependimento. Deus tem tido muita misericórdia de nós, porque nós andamos tresloucadamente em nossas finanças. Mas haverá o dia da libertação. E aí Deus vai mostrar muita coisa que poderia ter acontecido para que nós tenhamos realmente louvor ao Senhor, pelo seu amor. Finanças na Bíblia é a questão de amor de Deus, não permitindo que tudo que nós queiramos aconteça. Você imagina se nessa sala fosse dado o direito de nós sermos senhor do tempo. Um ia querer que chova. Minha mulher gosta que quando vai dormir chova, né? Lembra que eu falei que coloquei uma lata para ficar lá pingando? Ela gosta, cada coisa que gosta. Casou comigo, para você ter como é que é o nível dela de gostar de coisas. Cada um ia querer que chova, uns iam querer que nevasse, né, irmãos? Ó, que beleza nevar em Londrina aqui nesse mês, né? Misericórdia, ia virar um inferno o tempo. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Agora, pela graça, nós somos levados a querer aquilo que o Pai quer. E aquilo que o Pai quer é o que nós precisamos. E a ação da vida de Cristo em nós, ela vai tomando tanto corpo, que a vontade nossa vai ser a vontade de Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória de nós vivermos equilibrados financeiramente, contentes com o que nós temos. Além do carro, se você não está contente com o carro que você tem, você não vai ficar contente também com a mulher que você tem, se você projeta se a mulher fosse isso, fosse aquilo, né? A minha mulher, ela faz 31 anos que ela está tentando me mudar em um monte de coisa. Já consegui algumas coisas, mas não está tão feliz ainda. Você pediu para eu não falar de você, mas vou falar que eu te amo. Para a bordoada ser menor. E não despertarão os que te hão de abalar, e não se lhe servirá de despojo. Alguém sabe o que é despojo? Despojo é aquilo que não é seu mais. Os despojos do morto são isto. Não pertence mais à pessoa. Tu lhe servirá de despojo, ele vai arrancar primeiro a tua paz. Tito é um amigo meu de infância, e ele caiu na besteira de contar para mim que ele devia uma loja, e falou o nome da loja, e falou o nome do gerente que ligava para ele. Aí eu não aguentei, eu tive que fazer uma coisa que eu me arrependi muito durante uns 2 segundos mais ou menos de ter feito aquilo. Eu liguei para ele, e coloquei um pano, e falei assim: eu quero falar com o Tito. Aí veio o camarada e falou assim: um momento, vou chamar Tito, telefone para você.
Aí veio o Tito todo feliz, ele é muito feliz, né? Um camarada feliz da vida, né? E ele falou assim, bom dia. Eu falei assim, Tito, aqui é o gerente da loja tal. Quando que você vem pagar a gente? Ele falou, sabe o que é, o fulano de tal? Tito, nós estamos cansados das suas mentiras. Você disse que vem pagar e não vem. Você falou que vinha semana passada, mas faz um mês que você está falando que vem. Não, sabe o que aconteceu? O que você vai contar dessa vez, Tito? E comecei a meter pressão nele, né? E ele já estava do outro lado, eu imagino que ele estava tremendo. Tito, você não paga ninguém, Tito? Agora você vai pagar, Tito. Cara, ele queria explicar ainda, ele queria sabe, a gente quer explicar, você entendeu? O inexplicável, né? Aí eu não aguentei, eu comecei a rir, falou assim, Tito, sou eu. Ele falou, desgraçado, não faz isso comigo. E o credor, ele é sem misericórdia. Até hoje a gente ri dessa história, principalmente eu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, adquiridos fora da vontade do Senhor, adquiridos no sistema que é tentador, é brilhante. Gente, agora nós chegamos a um ponto de acreditar que tem um creme que some com a gordura da barriga, gente, é um absurdo. Nós temos um cara aqui, fisiculturista, se um dia ele for anunciar um creme que tira a gordura da barriga, eu vou ter que ligar para ele. E as pessoas acreditam. E é um pote maior que as vitaminas que esse camarada toma. Misericórdia. E vende. Ai, meu Deus. E a gente acredita. Bens mal adquiridos. Para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal, para ser melhor que os outros. Misericórdia. É uma prisão, é uma escravidão. Misericórdia. Precisamos da graça, irmãos. Ações práticas. Eu vou contar um assunto sobre despojos, tinha anotado aqui. Um dia pregando numa cidade, como eu disse para vocês, viajo muito, e me encontrava ali distante de Londrina, na cidade de Bela Vista. E depois de terminar aquele final de semana falando sobre finanças, reuni as pessoas e falei assim, você que quer realmente, você crê que você vive fora da vontade de Deus, vem aqui, vamos orar. A primeira que foi para frente foi a pastora. E ela deu um testemunho. Que o pastor tem que ser o mais santo da igreja, né? Os filhos têm que ser os mais santos da igreja, né? E às vezes é o mais capetado da igreja. Todo mundo fica de olho nos filhos do pastor, né? Mas o filho do pastor não pode fazer isso. O meu ainda tudo bem, que eu não sou pastor, não sou nada. O filho do pastor fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Misericórdia. Tem misericórdia, viu, gente? Misericórdia. É gente como a gente, é de carne e osso. Aí ela falou assim, irmãos, eu quero contar um testemunho. Essa palavra foi maravilhosa para mim. Olha, aquela igreja tinha esperança, porque eu já fui em igreja com o pastor, ela quebrado, ser procado, ser azado, desgraçado não, porque se ele querer na graça não é desgraçado. Então nesse item ele saiu. Ele põe a igreja a perder, ele sai daquela igreja, deixa a igreja arrasada. Aí ele fica bravo, nunca mais chama a gente, porque ele vai querer ouvir o que ele não gosta. E sempre tem um irmão que falou assim, pastor, agora o que nós vamos fazer, hein? Como aquela... Acabou o estudo na minha frente, era uma pastora também numa igreja, também distante, lá em Camporão. Chegou o camarada, né? Até hoje a gente, de vez em quando eu encontro ele. Ele mora em Londrina agora. E ele falou assim, na minha frente falou assim, pastor, o que nós vamos fazer com aquela nossa construção aí do lado? A pastora falou assim, irmão, agora nós vamos esperar no Senhor, né? Falei, amém, né? Aleluia. Mas voltando à pastora de Bela Vista, ela disse assim, eu quero testemunhar para os irmãos. Nós tínhamos um apartamento quitado, nós tínhamos um carro quitado. Aí veio a concupiscência, nós entramos, eu fiz isso com meu marido. Porque tem muito marido que não pode falar não para a mulher, porque é um bico do tamanho de uma semana, maior que o bíceps do punch. Aí o marido não falou não, ele entrou no financiamento. Aí ela fez o seguinte, ela vendeu, olha que negócio bom.
Ela vendeu o apartamento, deu entrada daquele apartamentinho de 35 metros, e comprou um apartamento de sei lá quantos metros. Ela perdeu o que Deus tinha dado quitado, entrou no financiamento. Ela não conseguiu pagar o financiamento daquele sonho que ela tinha, porque o 35 não serve, o 45 não serve. Irmão, 120 não serve também, nem 250. Porque não tem limites. Sabe onde ela morava com o irmão, o marido? No fundo da igreja. Eu fui tomar um café lá, entrava um, saía outro. Não tinha lugar para dois tomar café. Mas glória a Deus, aquela mulher foi atingida pela graça. Tu lhe servirás de despojo. Irmãos, você que está resistente, porque como eu disse, quando nós lançamos a palavra, o inimigo lança dúvida, dizendo isso não funciona. Ela ouviu, e tem solução para todos. Segunda vez que eu falo. Bens mal adquiridos, para se sentir bem, mas junto virá a angústia, virá a aflição, virá a briga em família. Questões práticas para iniciar a educação financeira. Peça convicção ao Senhor e reconheça que não é hábil para cuidar das finanças. O princípio de tudo, o começo de tudo, é reconhecer que não podemos. Ponto 2. Peça ao Senhor arrependimento. Irmão, sem arrependimento não há transformação. Não há salvação sem arrependimento. Por estar sempre reclamando do salário da esposa, do patrão, do país, do guarda de trânsito, da lei, do prefeito, do IPTU, temos que falar sobre isso, né? Mas, e disso e daquilo outro. Agradeça ao Senhor por estar sendo tratado por Ele, porque nós somos alvos do amor do Senhor. Todos que creem no Senhor são alvos do seu amor. Peça ao Espírito contentamento pelo que você já tem, mesmo que seja pouco. Agradeça o Senhor pelas dívidas que você tem e fala: Senhor, eu agradeço, mas eu também te louvo porque o Senhor vai me libertar delas para eu viver para a tua glória. Há solução. Hebreus 13:5 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, sem pão-durice, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. A promessa do Senhor. Ele é o Deus misericordioso, sempre nos buscando como um perdigueiro. Perdigueiro é aquele cachorro que fica atrás, cheirando até encontrar o alvo para que ele foi treinado. Deus está na nossa captura. Tozer tem um livro chamado Conquista Divina, um livro maravilhoso, que eu estudei com o pastor Hélio, Conquista Divina. Ele está querendo nos conquistar, meus irmãos, conquistar com seu amor, mas ele precisa muitas vezes usar o reio, para que a gente aprenda a viver na sua dependência. É necessário, nesses conselhos finais, sentar e calcular, pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Lucas 14:28. Sentar e calcular, como é que está a sua vida em finanças? O Senhor quer tratar das suas finanças. Quer levá-lo à condição de Paulo, onde ele sabia estar contente com muito e sabia estar contente com pouco. Outra questão importante: reunir a família e tratar abertamente sobre o assunto. Tem maridos que não têm coragem de falar para a esposa quanto ganha, porque às vezes a esposa também é desesperada, né? Outra coisa, irmão, quando você tiver um aumento, se a sua mulher é desesperada, não conte para ela que vai ter um aumento, que até você chegar em casa ela já gastou o aumento, viu? Só que aumenta daqui 30 dias. Se alguém conhece alguém desse jeito, então diga para ele não contar. Reúna a família e trata o assunto. Um dia, não me lembro o nome dessa pessoa, é uma advogada, acho que é Trifena o nome dela. Ela me procurou
E, irmãos, não é muita gente que procura, que é 27 anos, é pouca gente, mas contando parece que é muito, né? E ela disse assim: meu marido morreu, ele era um homem maravilhoso, só que depois que ele morreu, eu descobri que ele devia muito, muito. E agora, essa dívida ficou para mim. E eu estou desesperada. Deus vem tratando Trifena. E a primeira coisa que ela teve que ser tratada era o ódio do marido, de tê-la enganado. E eu disse a ela: querida, você não foi enganada, você sabia que aquela pompa que você queria viver era um custo alto. E se você quisesse saber, você saberia. Mas você possivelmente fez vistas grossas. Então, primeira coisa, você tem que enterrar esse marido definitivamente. E Deus começou um trabalho na vida dela. Um dia ela me ligou, ela disse assim: estou sem dinheiro para pôr gasolina, e fui a pé, e ela tem uma posição que ela tem que usar um salto alto, sabe? E o meu salto quebrou no caminho do trabalho. Eu falei: esse Deus é maravilhoso, né? Ele tem que tirar toda a nossa base de sustentação. No caso, tirou até a base de sustentação do seu pé. Às vezes a gente precisa brincar um pouco, mas é duro a vida de quem vive endividado e escravizado pelo sistema. E Deus me deu uma palavra a ela dizendo assim: eu farei rios no deserto. E Deus tem irrigado a vida dela com rios no deserto, onde não há nada. Ele faz com que brotem coisas no seu tempo, às vezes pausadamente, às vezes por gota. Eu tive a oportunidade de ir na Turquia, e lá tem muita coisa, muita plantação. Tem, como o Brasil, tem assim a variedade de plantação. Você passa num lugar, tem azeitona. Aí você passa no outro lugar, tem melão. Aí você passa no outro lugar, tem batata. Aí você passa no outro lugar, tem azeitona de novo. Outro lugar tem batata. No outro dia tem melão. É batata, melão e azeitona. E tudo por gotejamento. A terra parece uma pedra. Então, às vezes, Deus vai gotejar na sua vida, porque Ele é um Deus da esperança. Ele se mostra maravilhoso e os milagres vão acontecer, como eu tenho visto em muitas vidas, porque Deus, como eu disse, é o Deus do milagre. Nós não temos milagres na nossa vida porque nós não esperamos em Deus, porque o sistema é mais rápido que Deus. O sistema apertou o botão, passou o cartão e está feito o negócio. Conforme o teu coração, Deus vai abrir um cano largo, ou Ele vai gotejar, para que isso seja um aprendizado verdadeiro, e nós não voltemos mais à escravidão do sistema financeiro. Junte a família, trate o assunto. Os filhos vão ser importantes, eles precisam ser frustrados. Aquela lavadeira me contou um testemunho. Depois que eu ouvi esses textos, me sinto uma mulher tola, porque eu lavo roupa para fora, e o meu filho quer um celular cada vez melhor, e eu tenho que comprar ainda um negócio que chama lá dados para ele trabalhar na internet. Trabalhar na internet, marcar os compromissos dele, com 12 anos. Porventura andarão juntos se não estiverem de acordo? É necessário um acordo, o esposo e a esposa, sobre esse assunto. Se a sua mulher é resistente a isto, se o seu esposo é resistente, você persista com o Senhor, e o Senhor vai fazer a obra. Eu sou impedido de contar testemunho lá da minha casa, mas eu posso escrever para você depois se você perguntar. Mas hoje a minha esposa cuida das finanças da casa. Mas foram apenas 12 anos para ela realmente ser tratada, através do cheque especial que ela tinha e do cartão de crédito. Foi um trabalho amoroso de Deus na vida nossa. E hoje nós continuamos na escola de ser tratados pelo Senhor nessa área tão conflitante. Porque depois disso vieram mais 2 filhas e a prole cada vez aumenta mais. Um outro conselho: não compre mais nada a prazo. Que insistência de não saber o que fala, repete as mesmas coisas. Mas Paulo diz assim: é segurança para vós. Tudo tem na Bíblia, Holmes. Até heresias de viver financeiramente feliz
dando para Deus te devolver. Que absurdo. E muitos caem nesta. E alguns são abençoados. E a maioria vive debaixo desse sistema escravizante, de dar para Deus dar. Irmãos, Deus nos dá para que a gente dê. Nunca eu vou dar para Deus me dar. Eu sou abençoado para ser abençoador. Eu não sou abençoador porque eu orei, porque eu fiz. Eu sou abençoador porque eu fui abençoado em Cristo Jesus. Tudo vem de Deus. Se o nosso testemunho é, eu fiz isto e Deus me abençoou, nós ainda não conhecemos a graça, ou conhecemos muito pouco da graça. Não compre mais nada a prazo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações. Tu não tomarás emprestado, Deuteronômio 28:12. É isso que o Pai quer fazer na nossa vida financeira. Abrir o céu, nos abençoar, dar chuva se sou plantador, ou abençoar toda a obra das nossas mãos, para aqueles que fazem outras coisas que não são plantar. Há solução para todos na graça. É necessário arrependimento. É necessário transformação vinda do alto. No início do tratamento do pai, as coisas vão parecer piores, viu, irmão? Porque aí você vai estar vivendo conforme você ganha. Então aqueles desejos que você não poderia, você vai começar a ter consciência que você não pode mesmo. Então vai ser uma murmuração maior na casa, viu? Inclusive da sua parte, meu irmão. Mas o início é assim, vai parecer pior. Mas depois, porque toda disciplina no momento não é de alegria, é de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico. É isso. É como na transformação. Quando nós recebemos a graça da mensagem da cruz, a minha mãe disse assim: meu filho morreu para mim, dentro da própria casa. Começa a perseguição, e a gente fala: puxa, o que eu fiz? Né? Quem coçou, para onde eu vou? Como diz o mineiro. Mas depois as coisas vão se esclarecendo, e a gente fala: olha, que bom ser tratado pelo Senhor. Davi tinha 3 chances, e ele escolheu ser tratado pelo Senhor. E o Senhor quer tratar a nossa vida, meu irmão. Está nos perseguindo para tratar o nosso coração duro e impenitente. Eu quero encerrar, não encerrando, falando da nossa maior dívida. O texto em Colossenses 2,14 diz assim, queremos falar do Evangelho agora, o Evangelho da graça. E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse texto de Colossenses 2,14 está dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo veio do céu para encravar o escrito da dívida que era contra nós, que eram os pecados, que eram os pecados e era o pecado, porque pecado é uma coisa, pecados são outras coisas. Pecado é essência, pecados são o fruto da essência. Nós todos nascemos com a essência de pecadores perdidos, porque todos aqui são descendentes de Adão. A despeito que há muitos anos se fala que nós somos descendentes do macaco. Certamente você já ouviu isso na escola, certo? Então se nós somos descendentes, como a palavra de Deus fala, de Adão, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, uma natureza de homem natural, de homem perverso, de velho homem. E o Senhor está dizendo que Ele, naquela cruz, no seu corpo, Ele nos atraiu e pagou a nossa dívida, porque para o pecado haveria de ter holocausto, a morte do cordeiro. Ele era o cordeiro. João, quando viu, disse assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio em forma do cordeiro, sem mácula, sem defeito, sem pecado, para que no seu corpo
fosse incluído a minha vida de pecado, a sua vida de pecado, e ele pagasse a dívida para que o diabo não batesse mais a nossa porta, nos cobrar uma coisa que foi paga. Por isso a palavra que ele disse quando ele entregou o Espírito foi tetelestai. Tetelestai, irmão Holmes, significa tudo está consumado. Irmãos, a graça do Evangelho, ele diz assim para você, Samuel: tudo está consumado. Ele consumou no seu corpo toda a natureza pecaminosa, invejosa, natureza descontente, natureza gananciosa. Não tratei sobre a ganância, acho que vou voltar a falar. Não vou não. Gananciosa, sempre querendo e nunca se fartando. Ele levou tudo isso sobre o seu corpo, sem pecado, para nos livrar de nós mesmos, porque o problema da nossa vida somos nós mesmos, com a nossa natureza, e existe uma desgraça chamada religião, religiosidade. Religião, a tradução de religião é religare, religar nós com Deus, não com o sistema denominacional. O sistema religioso, muitos deles nos afastam da cruz de Cristo. Não trazem sobre a morte e ressurreição. Nós fomos incluídos em Cristo, naquela cruz, no seu corpo, para sermos libertos, para morrermos para nós mesmos. Por isso Paulo bradou: estou crucificado com Cristo, em Gálatas 2, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa libertação. Crermos que nós nascemos pecaminosos, nascemos em pecado, mas em Cristo na cruz, nós fomos libertos, mortos no seu corpo, e ao terceiro dia, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Romanos 6,6. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não sirvamos mais ao pecado como escravos, escravos dos desejos, escravos das paixões, escravos do sistema financeiro. E na sequência, anteriormente no versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Irmão, não é batismo de água, é batismo no corpo de Cristo. Que batismo significa o quê? Se eu quero batizar essa caneta, eu jogo ela dentro da minha camisa, ela está batizada dentro de mim, na minha camisa. Então nós fomos batizados no corpo de Cristo. Ele nos atraiu como um grande imã da graça, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Novidade de vida àqueles que nasceram de novo. Novidade de vida no relacionamento com a nossa esposa, com nossos filhos rebeldes. E relacionamento de vida nova com nossas finanças, meus irmãos. O grande motivo de destruição de lares, finanças mal equilibradas. O evangelho que foi narrado por Paulo em 1 Coríntios 15, diz assim, do versículo 1 ao 4, olha que maravilha, Paulo falando do evangelho verdadeiro, não é religião, não é religião que quer enfiar você dentro de faça isso, faça aquilo que você vai ser santo. Esse é o sistema da religião, tornar-nos agradáveis a Deus. Quando nós vamos ser agradáveis a Deus pelo nosso braço? Maldito o homem que confia na sua força, a força do seu braço. Aí o texto maravilhosamente diz através da boca de Paulo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo assim: meus irmãos, eu quero falar do Evangelho. O Evangelho, as boas novas, que significa Evangelho, é que Cristo veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a complementação do Evangelho, que ele fala em muitos outros textos, é isso, que nós fomos atraídos juntamente com Cristo. Essa é a maravilha do Evangelho. O corpo santo de Cristo ficou cheio do nosso pecado, por isso que Cristo teve que morrer. Aquela ovelha trazida, branquinha, sem pecado, uma ovelha sem defeito, ela tinha que ser morta, porque quando o sacerdote colocava a mão em mim e na ovelha, o meu pecado passava para a ovelha, ela tinha que ser morta. E o Cordeiro de Deus teve que ser morto, mesmo não tendo pecado. Mas é o terceiro dia. É tão bom cantar hinos que falam da ressurreição, né? Ele ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. A nossa igreja tinha mais de 20 denominações, e quando falava da ressurreição, cada nação falava da ressurreição, dava glórias a Deus a ressurreição. Era lindo, eu não conheci isso, não. Sou de um tempo mais recente, um pouco, apesar de não tão recente. Mas saber que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, que é pela fé, isso já aconteceu, irmãos. Isso foi antes da fundação do mundo. O Pai providenciou em Cristo, antes da fundação do mundo, a libertação. E no dia que Caim pecou, ele diz assim: o pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Aí veio a ovelha. A religião cria vestidos de folhas que depois murcham. Adão foi fazer roupa de folha, mas murcha e aparece a vergonha. E Deus falou assim: não, precisa de uma ovelha. E aí ele foi vestido com a justiça que vem de Cristo. Olha as coisas que Deus vem mostrando na Bíblia desde o começo, desde a queda. E mostrou a serpente na haste, a serpente de bronze na haste, no deserto. Os homens picados por cobra olharam para a serpente e eram curados. Irmãos, precisamos que o Espírito de Deus nos faça olhar para Cristo na cruz, e nós enxerguemos pela fé o nosso corpo, nossa vida, o nosso eu, nosso ego. E aqueles irmãos, aqueles fariseus pediam um sinal, e o Senhor falou assim: nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E Jonas ficou 3 dias, irmãos, na barriga do grande peixe, né? Exemplos do que o Salvador viria e faria uma obra decepcionante para as pessoas, né? O Salvador que veio nos salvar morreu, cada um foi para casa cuidar de pescar, cuidar de fazer tenda, cuidar de fazer os seus afazeres. E nisso foi a vitória. Tragada foi a morte na vitória, diz o texto em Romanos. A nossa morte eterna foi tragada no corpo de Cristo, para que nós fôssemos libertados. Precisamos nascer de novo. Precisamos que o Senhor nos dê fé, abra os nossos olhos, para que tenhamos a revelação que nós nascemos pecadores, impenitentes. Alguns pecadores são mais comportados, né? Alguns pecadores, porque esta natureza de pecado, ela faz com que a gente tenha uma autoconsideração a nosso respeito. Nós somos isto, somos aquilo, né? Mas a revelação da graça nos mostra o quanto nós somos tolos, quanto nós somos pecadores, quanto nós somos perversos. E os últimos tempos, pais, a Bíblia diz que os filhos seriam rebeldes, seriam matadores de pais e de mães, se não fisicamente de raiva, de vergonha, mas há esperança. Precisamos ver os nossos filhos como o Senhor pode fazer na vida deles. Nunca fale e critique o teu filho. E uma coisa, pais, eu falei para aquele pai que o filho era drogado, e dá-me a impressão que é drogado até hoje. Eu disse assim:
reúne-se com ele e peça perdão. Ele é um russo muito austero, muito, sabe, bem articulado. E pelo que eu fiquei sabendo, ele nunca sentou-se com o filho e pediu perdão. Semanas atrás, coloquei um áudio chamado Compulsão à Repetição, e uma mulher me escreveu. E disse assim: eu tenho uma história. A minha família eu sou de um lar onde havia cobrança, maldições e maus tratos. E eu sempre detestei aquilo. Eu quis casar e ter uma vida diferente. E eu vejo o meu filho mais velho, tem 21 anos. E ele me detesta. Eu não consigo dizer para ele que eu o amo. E eu até hoje não aceito o que minha mãe fez. E eu não consigo abraçar minha mãe até hoje. Aí eu disse para ela assim: minha querida, sente-se com esse menino e diga para ele, me perdoe tudo que eu fiz de errado para você. E minha irmã, você fez muita coisa errada, com certeza. Porque nós pais falhamos muito com os filhos, viu, irmão? A gente falha muito com os filhos. Eles são bem exigentes conosco, mas nós somos muito falhos. E você vai em nome de Jesus e você vai pedir perdão para ele. E quando Deus operar na sua vida, se você tiver liberdade, você me escreva. Tá bem. Passaram uns dias, ela falou assim: irmão, brilhou a luz do Senhor e o dia da libertação está mais próximo. Eu pedi perdão para o meu filho e ele me bateu forte. E eu não me defendi. Eu pude abraçá-lo, dizer que eu o amo e reiterei a ele a identidade de meu filho. Você é meu filho amado. E começou o processo. Eu falei: minha irmã, você permite que eu faça um áudio falando do que Deus fez na sua vida? Aí pude fazer um áudio contando sobre aquela ação. Então é necessário que nós peçamos perdão aos nossos filhos. E o Senhor faz uma obra. Agora o perdão que vem através de Cristo crucificado já foi dado a cada um de nós. É necessário que nós creiamos que somos amados do Senhor. E que fomos atraídos, mortos e ressuscitados. É a tua experiência, meu irmão. Se não é a tua experiência, é o dia de você falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho vivido religiosamente. Eu preciso da tua graça. Eu quero crer. A despeito de todo sentimento, eu quero crer que eu morri juntamente com Cristo. E quero viver para a tua glória. Nas finanças, no meu trabalho e na minha família. Tá bem? Que a graça vinda do Senhor chegue a todos os corações aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo pela internet. Em nome de Jesus que nós oramos colocando a vida de todos aqui que estão aqui. Amém.